vou iniciar mostrando então uma tela aqui de configurações de operações de resultado, não é nem essa primeira que a Ana tem aqui na tela, na sequência eu já passo para ela, mas eu vou compartilhar com vocês aqui dentro do Sigan, então, visualizam já minha tela assim, né? Em casos, tá, que o cliente possui a licença e equivocadamente foi rodado a rotina de sincronismo sem gestão de resultado, que vai acabar limpando então as operações de resultado lá da tabela, é necessário reconfigurar essas operações dentro do SIGAM. Tá? Então, nós vamos utilizar aqui, pelo menos, cadastrar sempre a operação de venda e de devolução, tá? A de venda com tratamento aqui, todos eles normal, para considerar receita, quantidade de material, inclusive pode ser colocado também os principais tipos de custo, não obrigatoriamente, senão vai calcular margem, tá? Mas pode já adicionar. Então, uma para a venda e uma para a devolução, tá? A de devolução, então, nesse cliente eu tenho mais, porque é um cliente que está usando o módulo, tá? Mas a de devolução, então, só para fins aqui de conhecimento, todos os tratamentos aqui de receita, material, operação, todos vão ficar com o valor aqui como invertido, tá? Para que isso? Para que quando tiver, então, o valor de devolução, por exemplo, eu tenho 100 mil de faturamento e 5 mil de devolução. Eu vou considerar como receita, né, nos painéis 95, né? Porque ele vai diminuir, então ele vai tratar como valor negativo dentro do BI, o que for referente à devolução, tá? Então, esse passo aqui fundamental, pelo menos a operação de venda e de devolução, tá? E, na sequência, muito importante também, regrar aqui o vínculo das operações com os tipos de operação do SIGAM, tá? Então, as operações de venda e de devolução. Então, aqui eu vou ter as operações de venda, por exemplo, 501, 502, ou mesmo fora de estado, 601, 102, e vou relacionar com a operação de resultado criada ali para o cliente, tá? Quando o cliente tem gestão de resultado, ele pode ter variadas, né, além da devolução e da venda, posso ter uma específica para exportação, para industrialização, para outras finalidades, mas nesse caso em que foi limpa as tabelas de operação de resultado do cliente rodando ali pelo painel de implementação, é necessário criar pelo menos, então, essas duas e vincular, então, aqui dentro do módulo, tá? Além, então, das operações de resultado, muito importante sempre avaliar aqui os custos de materiais, tá? Os custos das matérias-primas, então, vão estar sempre dentro da material mercadoria. Os valores, eles podem, sim, eventualmente ser informados aqui de forma manual, tá? Abrindo uma nova linha aqui com a data de validade dentro do próprio módulo. Então, eu posso informar aqui uma data nova e um novo valor, por exemplo, aqui, R$ 15. Ele vai gravar, então, com a data que eu marquei aqui de validade, mas nós temos rotinas específicas para essa finalidade também dentro do SIGAM. Então, se o cliente utiliza gestão de resultados, estratégia de preço, ele vai ter rotinas aqui, a liberação de custos, onde ele pode buscar por nota fiscal, né, criando o log das notas lá na entrada das compras, e por aqui, então, quando eu tenho o custo definido como última compra, eu posso utilizar, então, a liberação de custos, marcando aqui a data da nota, o número da nota, ou mesmo fornecedor, buscando ali, então, na rotina e fazendo a liberação ou exclusão desses custos. Deixa eu até processar aqui um período que tenha movimentação. Então, pela rotina, eu consigo trazer as movimentações, os materiais, então, posso considerar somente as matérias-primas, por exemplo, né, e marcando o que eu tenho aqui, estão todos já processados, mas poderia marcar somente matéria-prima, liberar e, posteriormente, efetivar, ou então excluir, caso algum dos custos eu não queira trazer para o módulo, tá? Outra rotina que pode ser utilizada também é o de sincroniza custos dos materiais, tá? Por aqui a gente pode buscar pelo período de movimentos das entradas, e aí caso o cliente trabalhe com o custo médio ao invés do custo de última compra, também pode ser rodado por aqui. Então, aqui eu posso utilizar até para sincronizar por última compra, caso eu queira fazer por período de movimentos, ou pelo custo médio, tá? Aqui nós temos opções de trabalhar, então, os movimentos. Eu posso pegar todo um período, então, de entradas e gravar os custos para os materiais. Aqui eu posso selecionar por grupo de produto também, por unidade de negócio. Inclusive, é um detalhe importante que pode causar divergências também, inconsistências, é quando eu tenho marcada lá a configuração de custo por unidade de negócio, e eu sincronizei custos apenas para uma unidade e não para outra. Então, eventualmente, se eu vendi numa unidade, eu tenho
essa configuração marcada para separar os custos por unidade de negócio, eu posso eu tenho certeza que na unidade 1 o custo está atualizado, mas talvez está sendo venda por uma outra unidade e naquela unidade o custo não está atualizado, ou não tem custo para aquele material, então vai dar divergência também, tá? Então, sempre esse cuidado também quando os custos variam por unidade de negócio, tá? Eu preciso sempre ter para todas as unidades que vão gerar vendas, tá? Para clientes de indústria que também beneficiam e querem agregar os custos de beneficiamento ou precisam, através da engenharia, tem marcado lá, já vou mostrar para vocês o cadastro da engenharia, se eu estou agregando aquele custo também na minha engenharia, eu preciso fazer a rotina de sincronismo dos custos de beneficiamento, tá? Ou ou colocar manualmente também na tela de recursos, tá? A rotina de sincronismo de custos de beneficiamento, ela está atrelada aos envios, aos envios e os retornos de beneficiamento com o OP, então ele tem que ter o vínculo criado lá com a OP, está adequado a todo o processo do beneficiamento, para que a rotina busque essa informação, tá? Então, eu posso rodar também por aqui a rotina, deixa eu pegar um período aqui de movimentação, mostrar, ela vai exibir também aqui as informações na tela. E ela vai gravar da mesma forma que quando a gente faz de forma manual, aqui dentro dos movimentos recursos, tá? Aqui nos recursos, a gente vai ter tanto os processos que a gente cadastra manualmente, tá? Quando é um processo interno, no caso da indústria, a gente vai cadastrar de forma manual, tá? E quando for um processo externo, precisa ser configurado, então, ou pela rotina de beneficiamento, ou também de forma manual. Sempre que o tratamento tiver aqui como conforme material ou como conforme processo, ele vai exigir, então, um custo, tá? O sistema vai exigir que tenha um custo para esse material, para esse processo, para esse, no caso aqui, quando tem marcado processo, tá? Nesse caso aqui é um processo interno, então, nas colunas aqui direito, integral atividade, que são as colunas em verde, a gente informa os custos, então, de gerenciamento interno, e quando é um processo, então, externo, que eu posso agregar ou de forma manual, ou através de rotina de beneficiamento, nesse caso aqui foi através da rotina, tá? Eu vou agregar, então, nas colunas aqui, valor base e valor final, tá? Como é que eu sei que esse custo está gerando uma inconsistência, a falta dele está gerando uma inconsistência, tá? Quando na engenharia, quando eu for avaliar aqui na engenharia, o material aqui de engenharia, vou mostrar para vocês, tá? Quando aqui no cadastro da engenharia, eu tenho a operação aqui como externo, e ela está como custo aqui marcada, aplicação de custo, eu vou exigir, o sistema vai exigir, então ele vai me gerar uma inconsistência caso não tenha esse valor informado, tá? Quando é uma rotina, quando é um processo realizado internamente, aqui eu vou estar com uma operação normal, tá? Operação normal significa que esse processo, ele agrega custo, então esse processo aqui, o 010, o P2 aqui, ele precisa ter, só precisa ter um custo também lá na minha tela de recursos, tá? Então, quando ele está marcado aqui a aplicação, e eu preciso também ter uma quantidade aqui informada, tá? Para que lá na minha engenharia ele vai calcular. Então, eu tendo essa informação, eu preciso necessariamente ter aqui o recurso também dentro da tela de recursos preenchido o valor do processo, tá? Então, o P02, por exemplo, que a gente tem lá de solda, né? Ele tem aqui o valor informado para esse processo, tá? Os que são externos, então, a gente preenche na coluna valor base, valor final, de forma manual, né? Ou através da rotina de beneficiamento, se tiver atrelada lá as OPs com o setor de beneficiamento. Então, são essas situações que a gente vai validar. Tem informação aqui no material mercadoria para o insumo, né, para a data válida, isso é importante também, né, de repente eu informei o valor desse insumo a partir do dia 1º de dezembro, mas eu tenho lá logs pendentes de novembro, como aquele caso que ela mostrou antes, né, que é de 2018, e para novembro eu não tenho custo, então eu posso vir aqui e colocar se eu não tenho uma movimentação de entrada, ou se eu não tenho um valor de nota de compra ou estoque para atualizar, né? A recomendação em implementações novas é que a gente sempre faça um sincronismo de custo médio através do saldo inicial, para garantir que tudo que tinha saldo, todos os materiais que tinham saldo, né, nas implementações de estratégia de preço, né, quando a gente implementa um módulo, tem algum valor, né? E nos casos, então, quando o cliente não tem
não utiliza gestão de resultado, a gente desmarca lá e deixa marcado lá o ignorar logs e desmarca o cálculo de margem, tá? Mas caso o cliente tenha a licença do módulo, só reforçando, e tenha sido rodada ali a tabela, dentro do módulo lá e limpado as tabelas, então precisa cadastrar pelo menos aqui as operações de resultado de venda e de devolução e relacionar elas aqui na tabela de para, tá? Essa tabela que depara, então, associando a operação de resultado, então, quando é uma devolução com os TOs de devolução e quando é uma de venda com as de vendas, tá? Outra informação aqui da operação de resultado em relação às regras fiscais, tá? Quando a gente marca como documento, o sistema sempre vai buscar da nota de origem, tá? Então, tudo que for possível associar aqui na operação de vendas como documento, sempre o ideal é que se organize para que busque do documento. Eventualmente, claro, comissão, por exemplo, o cliente não vai ter na nota, então ele pode colocar em um percentual médio através de uma operação ou de uma regra, tá? Mas para fins de impostos, sempre é interessante trazer do documento ali a informação, tá? Para cálculo da margem. Claro que aqui nos clientes que utilizam a margem, cada cliente vai ter lá o seu cenário do seu conjunto ali de variáveis para CDD, né? De custos de distribuição. Então, cada cliente vai ter lá montar, né, com a ajuda da consultoria, essa funcionalidade para poder calcular as margens corretamente, tá? Eu quero voltar lá para o PowerPoint só para ver se faltou alguma das telas, mas eu acho que eram essas, né? Sobre a parte de configuração dentro do módulo, né? Eu até vou abrir aqui para vocês mostrar uma delas. Eu mencionei que é o custo por unidade de negócio. Vocês podem confirmar sempre. Aqui o sincronizar o custo de material por custo médio ou por última compra, né? Conforme o cliente pode conferir também para rodar as rotinas, né? Qual a melhor rotina para utilizar.